Graça e paz, abençoados, eleitos do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, vamos fazer mais uma live para o nosso celeiro espiritual, para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais o Evangelho do Cristo ressuscitado, glória. Glória a Deus. Eleitos, de antemão, antes de mais nada, eu quero iniciar essa live fazendo uma oração, pois o apóstolo da incircuncisão, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu te rendo admirações, porque toda honra, toda glória e todo louvor só pertence ao teu nome. Pai eterno, eu te peço que o Senhor me use uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra. Pai dos Espíritos, eu te peço, me usa segundo a tua vontade, para a edificação da tua igreja. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito e fala conosco de uma maneira especial, pois eu vou usar a tua palavra. Eu te peço que teu Espírito Santo, segundo a tua vontade, durante essa ministração, convença as vidas a saírem do sistema religioso e a servirem a Deus em espírito e verdade. Pai dos Espíritos, é isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus, bendito eternamente seja o nome de Deus. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô aí para todos os meus inscritos no YouTube e também eu quero mandar um alô para todos os irmãos do Facebook. Você ainda que não é inscrito no meu canal no YouTube, eu tenho 3 canais no YouTube. Um canal está assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. O outro canal está Fabiano Santana, Pregador da Graça. E tem outro canal lá que está assim, Conferencista Fabiano Santana. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu carregava esse título, né? Eu ainda não tirei lá no YouTube porque eu perdi a senha desse canal, mas se inscrevam no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. E sempre nós estamos aqui pregando o Evangelho da Graça, sempre estamos fazendo vídeos, né, gravando vídeos aqui, sempre estamos pregando o verdadeiro Evangelho, sem comércio, sem manipulação, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, compartilhe essa live, convide aí os irmãos e as irmãs para participarem dessa live também, para que sejam edificados com o Evangelho da Graça e para que também
aprendam mais sobre o Evangelho do Cristo ressuscitado. Nós estamos aqui para pregar o verdadeiro Evangelho, né? Então, de antemão, antes de mais nada, eu quero também aí mandar um alô para o irmão Reginaldo, né? Aí de Brasília. Irmão Reginaldo, Deus continue te abençoando, o Senhor, sua casa, seu lar, sua família, pois o Senhor já é abençoado. Eu quero mandar um alô também para todos os irmãos que estão agora pelo Facebook e pelo YouTube, reunidos em graça para a glória do Cristo ressuscitado. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Meus amados, eu vou ler aqui no livro do profeta Jeremias, profeta do Antigo Pacto. O profeta Jeremias profetizava, ele começou a profetizar entre os anos 640 a 680, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. Ele era filho do sacerdote Ilquias, e ele era morador da cidade de Anatote. Profeta do Antigo Pacto, Jeremias, né? Ele era filho de Ilquias e ele morava em Anatote. Ele recebe o nome de profeta do Reino do Norte, ele veio do Norte. Ele profetizou para duas nações distintas, ou melhor, separadas, a saber, Jerusalém e Dona Judá. E em Jeremias capítulo 5, e o versículo de número 25, está escrito assim. Abra sua Bíblia também aí onde vocês estão. Abra sua Bíblia também aí, você que está aí no seu sofá. Abra sua Bíblia também aí, você que está aí também assistindo essa live. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura, por gentileza. Jeremias capítulo de número 5 e o versículo de número 25. Diz assim a Bíblia: as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Versículo 26. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, armam os laços perniciosos com que prende os homens. Versículo 27. Como a gaiola cheia de pássaro são as suas casas, cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. 28. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? 30. Coisa espantosa e horrenda se acha fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Eu quero mandar um alô também aí para minha tia Dilma Pires, da cidade de Feira de Santana, Bahia. Deus continue te abençoando, eleita, abençoada do Senhor, pois você já é abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Deus é contigo. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 27, que diz assim: como a gaiola cheia de pássaro são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, ele profetizando para o povo de Israel e para o povo de Judá,
que era dois povos distintos, dois povos separados. O profeta Jeremias, usado pelo Espírito de Deus, ele disse em Jeremias no capítulo 5, e o versículo de número 26 assim: porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se a caçapos passarinheiro, armam laços perniciosos, ou seja, em outras palavras, eles armam estratégia, astúcia perniciosas, com que prendem os homens. O profeta Jeremias estava profetizando para os reis de Judá e para os sacerdotes de Jerusalém, de Judá, e também para os profetas, porque todos estavam corrompidos, os sacerdotes, os reis de Judá e os profetas de Jerusalém. Tanto os sacerdotes como os reis de Judá e os profetas de Jerusalém estavam todos na corrupção, estavam todos corrompidos, desde os reis até os profetas, todos estavam mentindo, estavam corrompidos. E Deus agora levanta o profeta Jeremias, filho de Ilquias, que era um dos sacerdotes, e esse sacerdote Ilquias morava na cidade de Anatote, que era um povoado que ficava 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. E Deus usou o profeta Jeremias e disse, Jeremias capítulo 5, versículo 26, Deus disse que esses reis, que esses sacerdotes, que esses profetas eram ímpios. Porque ímpio se acha entre o meu povo, cada um anda espiando como se a caçapos passarinheiro, armam estratégia, laços perniciosos com que prende os homens. Então Jeremias disse que os profetas, os sacerdotes e os reis de Judá, eles armavam estratégia, eles usavam de astúcia para prender os homens dentro das suas gaiolas. Eles usavam de estratégia para prender os homens dentro das suas gaiolas. E cada um deles andava espiando como se agaçapam os passarinheiros. E armavam um laço para prender os homens dentro das suas gaiolas, ou seja, dentro do templo de Jerusalém. Então, os reis estavam corrompidos. O que é que eles faziam? Para prender pessoas dentro das suas gaiolas, dentro do seu templo, eles usavam estratégias, eles usavam astúcia, eles usavam armadilha. E Deus usou o profeta Jeremias e chamou eles de ímpios. A palavra ímpio no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome de perverso, aquele que pratica impiedade. Então Deus disse que esses homens estavam praticando impiedade, perversidade com o povo. E Deus disse também que eles eram ímpios, e por eles serem ímpios, eles estavam infiltrados no meio do povo de Deus, no meio da Israel de Deus. Eles estavam no meio de Israel, do povo escolhido, do povo eleito, e estavam armando armadilha e astúcia e estratégia para prender os homens dentro dos seus templos. Eles estavam praticando um pecado de idolatria, adorando outros deuses e levando o povo de Israel também a adorar outros deuses, e eles estavam criando astúcia, estratégia para prender os homens. Aí em Jeremias, no capítulo 5, versículo 27, Deus usa o profeta Jeremias e diz: como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de engano. As suas casas aqui era seu templo, né? O seu templo cheio de engano. São as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Então Jeremias estava denunciando que aquilo que os sacerdotes pregavam, ensinava dentro do templo de Judá, era um engano. E por eles ensinarem
engano, heresias dentro do templo. É por isso que eles se tornaram ricos, eles prosperavam e eles se engrandeceram, porque nas suas casas estavam cheias de engano. Então aquilo que eles estavam pregando para o povo era um engodo, era um engano, não era algo que era real, não era algo verdadeiro. Eles estavam levando o povo a praticar idolatria, a adorar outros deuses. E um dos pecados que acendia a ira de Deus, todos os pecados, ora no antigo pacto, acendia a ira de Deus, mas um dos pecados que Deus sempre abominou e abomina é a idolatria, a pessoa adorar outra pessoa em lugar de Deus. Então, eles estavam levando o povo a praticar a praticidade da idolatria, e dentro das suas casas eles pregavam, ensinavam um engano. Aí Jeremias vai e diz: como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Então Jeremias disse que esses homens se enriqueceram, estavam gordos, estavam ricos, se enriqueceram, se engrandeceram, cresceram. Não foi honestamente pregando a verdade, não foi honestamente ensinando aquilo que é correto, o que é reto. Eles enriqueceram, se engrandeceram por causa do engano, porque eles pregavam um engano para o povo de Israel. Eles não pregavam a verdade para o povo, eles pregavam o engano, e por eles pregarem o engano, eles enriqueciam, prosperavam e se engrandeciam. Eles se tornaram poderosos na terra porque eles ensinavam mentira. E eles ensinaram a mentira, e o povo sem conhecimento engolia suas lavagens, engolia suas heresias, engolia as suas mentiras. No versículo 28, Deus aí usando Jeremias disse: engordam-se. Eles estavam gordos também por causa disso. Alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Então, meus amados irmãos, esses homens, por ensinar aquilo que era incorreto, o engano, o engodo, eles estavam a cada dia se enriquecendo, prosperando, estavam gordos, ricos, com dinheiro do povo. Eles estavam a cada dia prosperando, enriquecendo, e eles se tornaram poderosos por causa do engano que eles pregavam. Esse é o retrato das instituições religiosas brasileiras. Por que, irmão Fabiano? Porque os intitulados pastores do Brasil, eles estão ricos, eles prosperam, eles a cada dia se tornam poderosos, tem programa de TV, tem programa na rádio, tem casa de aluguel, tem sítio, tem fazenda, tem jatinho, tem apartamento, tem avião, seus filhos estudam nos melhores colégios, estudam nas melhores e maiores faculdades desse país, porque eles propagam, eles pregam um engano, eles não divulgam, eles não trazem a informação correta, eles não pregam a verdade, eles pregam heresia. Eles se utilizam do Velho Testamento, do Velho Pacto, da Velha Aliança, da Lei de Moisés, porque na Lei de Moisés eles encontram brecha para fazer sacrifício e para mandar o povo fazer sacrifício, porque sacrifício de animais era uma das ordenanças da Lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Dízimo era uma das ordenanças da Lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. E o dízimo na Bíblia, na Lei de Moisés, nunca foi dinheiro.
O dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte e nem herança entre o povo de Israel. Eles se utilizam da lei de Moisés, pregam a lei de Moisés para o povo, porque na lei de Moisés eles encontram brecha para arrancar do povo a oferta das primícias. Eles encontram brecha para arrancar ofertas e mais oferta dos filhos de Deus. E nessa jogada, só que enriquece são eles. Só eles prosperam. Só eles compram aviões. Só eles compram fazenda. Só eles compram sítio. Eles se tornaram poderosos, enriqueceram, estão ricos, gordos. Só que Jeremias, também usado pelo Espírito de Deus, disse que além deles estarem poderosos, ricos, gordos, eles também estavam ultrapassando até os feitos dos malignos. Ou seja, aqueles homens pelo poder, para perpetuarem no poder e pelo dinheiro, eles topavam qualquer coisa. Inclusive, eles estavam ultrapassando até os feitos dos malignos, dos homens maus. Dos homens maus, eles ultrapassam até os feitos dos malignos. Quer dizer, eles topam qualquer coisa para se manter no poder. Eles topam qualquer coisa para não perder a mordomia com o dinheiro do povo pobre, sofrido, incauto do nosso país, que não tem conhecimento de Bíblia e que não tem conhecimento de história. Porque, infelizmente, no nosso Brasil, poucas pessoas têm conhecimento de Bíblia. Poucas pessoas têm leitura. Então, para os líderes religiosos, a ignorância do povo, quanto mais o povo é simples, enquanto mais o povo não tem conhecimento, não tem estudo, é mais fácil para eles roubar o povo usando o nome santo de Deus e manipular o povo. Então, eles usam a lei de Moisés para colocar nos filhos de Deus pânico, para tocar o terror nos filhos de Deus, para colocar medo nos filhos de Deus e para criar pessoas dentro das suas religiões, dos seus templos religiosos, pessoas gananciosas e interesseiras. Porque as pessoas, a maioria das pessoas que frequentam esses templos religiosos não estão lá verdadeiramente porque amam a Cristo. Não estão lá verdadeiramente porque amam a Jesus Cristo. Estão lá tentando barganhar com Deus. Estão lá atrás de carro novo. Estão lá atrás de fazenda. Estão lá atrás de prosperidade. E como os intitulados Pastores do Brasil, eles sabem que o povo quer prosperar, que o povo quer prosperidade, o povo quer carro novo. Eles apresentam isso para o povo. Eles pregam aquilo que Jesus nunca mandou pregar. E eles proíbem aquilo que Jesus nunca mandou proibir, que Jesus nunca proibiu. E assim, eles colocam fardos pesados sobre os ombros dos homens, sendo que eles mesmos não movem um dedo para carregá-los. E eles enriquecem e prosperam. O povo não, o povo sofre, passam fome. Muitos irmãos não têm onde morar, moram debaixo da ponte. Muitos irmãos levaram 50 anos dando dízimo em dinheiro e mensal, só que esse dízimo nunca foi para Deus. Deus nunca viu a cor do teu dinheiro, porque Deus é espírito, e como Deus é espírito, Deus não comercializa com homem, Deus não sente fome, Deus é poderoso, Ele é todo poderoso, Ele é o cabeça da igreja, vida das pessoas, e eles dizem, traga o dízimo para Deus, mas Deus é espírito, Deus não sente fome. Qual é o número da conta de Deus? Qual é o número da senha da conta de Deus? Qual é o número da conta de Deus? Deus é espírito. Deus não faz comércio com seu evangelho. É tudo de graça e pela graça. Só que os intitulados pastores, eles cobram por tudo dentro dos seus templos religiosos. Eles cobram por tudo e vendem tudo em nome de Deus. É uma verdadeira vendiagem. Eles vendem rosa ungida, que de ungida não tem nada. Eles vendem lenço ungido, que de ungido não tem nada. Eles vendem
sabonete ungido, que de ungido não tem nada. Eles vendem vassoura ungida, que de ungida não tem nada. Eles vendem travesseiro do bom sonho ungido, que de ungido não tem nada. Isso são estratégia. Isso são uma astúcia que eles usam para arrancar o dinheiro do povo. Isso é miticismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é macumbogéio. Isso não é evangelho. Porque me mostra na Bíblia onde tem uma única passagem que Jesus mandou alguém tomar copo com água depois da oração. Não tem. Quem inventou isso foi os líderes religiosos da religião evangélica. Me mostra na Bíblia onde tem uma única passagem que Jesus pegou uma vassoura ou um lenço, ungiu, mandou a pessoa levar para sua casa. Não tem. Como não tem no evangelho, isso é uma feitiçaria evangélica. Isso é macumbogéio, não tem nada a ver com o evangelho. É o que eles estão fazendo com o povo. E Jeremias continuou profetizando e disse em Jeremias capítulo 5, versículo de número 28, engordam-se, alisam-se e ultrapassam os feitos dos malignos, para que eles prosperem, nem julga o direito dos necessitados, não julga a causa dos órfãos. Então, os líderes lá de Judá e de Jerusalém, eles não julgavam a causa dos órfãos, eles também não julgavam a causa dos necessitados, eles só pensavam neles e na família deles. Eles não estavam nem aí para os pobres, para os necessitados, para os órfãos, para as viúvas. A cada dia só eles prosperavam, enriqueciam. É o quadro do sistema religioso atual, a qual nós estamos sempre aqui combatendo nas redes sociais. O sistema religioso, meus irmãos, está montado em Mamon. A palavra Mamon quer dizer no grego mamona, que significa o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Se no Brasil tivesse um ministro que proibisse os intitulados pastores de cobrar dízimo em dinheiro mensal do povo, ninguém queria ser pastor. Se no Brasil tivesse um ministro, ou então se os deputados, senadores desse país criassem lá em Brasília uma lei que proibisse os intitulados pastores de cobrarem dízimo para suas instituições religiosas, ninguém queria ser pastor. Mas ser pastor nesse país é uma grande profissão rentável. Ser pastor nesse país é uma profissão rentável, aonde só quem prospera, só quem rica em cima do dinheiro do povo sofrido são eles. E o povo geme, o povo chora, o povo sofre. E eles pregam engano para o povo para arrancar o dinheiro do povo. Era o que os reis de Judá, os profetas e os sacerdotes estavam fazendo também lá em Judá. Eles estavam ricos porque eles pregavam engano para o povo. Eles propagavam, ensinavam engano para o povo. Assim são os líderes religiosos atuais. Os pastores do Brasil, os intitulados pastores, eles pregam a lei de Moisés para prender pessoas dentro das suas gaiolas religiosas, dentro dos seus templos. Eles pregam aquilo que Jesus aboliu com a sua morte na cruz. E pregando aquilo que Jesus aboliu com sua morte na cruz, eles vão contra Cristo. Eles vão contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E uma vez que eles vão contra Cristo, eles levam também o povo inocente dentro dos seus templos religiosos a irem também contra o sacrifício de Cristo na cruz. Porque aquilo que Cristo aboliu, eles pregam para o povo. Aboliu ou não aboliu? Aboliu. Disse Paulo depois que voltou do paraíso do terceiro céu, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, eu de maneira nenhuma me gloriarei, mas eu vou passar as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. E ele foi até o terceiro céu, até o paraíso. E quando chegou lá, ele ouviu palavras inefáveis que aos homens na terra não convém contar. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça
do Cristo ressuscitado em espírito lá no terceiro céu. E quando Paulo voltou do arrebatamento do terceiro céu, pregando para os irmãos gentios que passaram a transição, em Efésios capítulo 2, a saber, o versículo 15, Paulo disse: porque Cristo na sua carne, isto é, com a sua morte na cruz, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios, porque os judeus não falavam com os gentios. Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Aí Paulo continua dizendo: isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Ora, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças: guardar o sábado, sacrifício de animais, jejuns, subir monte, dar o dízimo, fazer o levirato, guardar o sábado. Aquela pessoa que era pega no ato de adultério, homem ou mulher, era apedrejada até a morte, e etc. Disse Paulo que essas leis dos mandamentos, que consistiam em ordenança, Cristo removeu, Cristo aboliu com a sua morte na cruz. A lei que consistia em ordenança, ou seja, que tinha ordenança, a lei de Moisés. Ele aboliu ou não aboliu? O Evangelho diz que ele aboliu. Disse Paulo também pregando em Hebreus, para os hebreus, entre os anos 60 a 62, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, a data da escrita. Paulo pregando para os hebreus, para os judeus de origem judaica, depois que voltou do paraíso, ele disse lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Ele ali foi Jesus de Nazaré. Ele ali é Jesus de Nazaré. Ele também participou das mesmas coisas para que pela sua morte na cruz, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Aquele diabo que Cristo removeu, que Cristo aboliu com a sua morte na cruz, foi a lei de Moisés, para que pela sua morte na cruz, ele abolisse, ele removesse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem é que tinha o império da morte e condenação? A lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. Era olho por olho e dente por dente. Se a mulher fosse pega num ato de adultério, era morta, apedrejada. Era apedrejada até a morte. Se o homem roubasse, mandava cortar a mão. Então, na lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente. Se o homem roubasse, era também morto, apedrejado. Então, a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. Paulo disse aos hebreus que esse ministério de morte e condenação, Cristo destruiu. Ele removeu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, na cruz. A palavra diabo no grego recebe o nome de diabolos, que no latim quer dizer no plural diabolos, que quer dizer opositor, aquele que se opõe, aquele que é contra. A palavra diabo não é um nome, a palavra diabo é um adjetivo, é tudo aquilo que se opõe, é tudo aquilo que é contra, é tudo aquilo que se opõe no teu caminho. Então, não existe o diabo como ser espiritual. Existem criaturas como o diabo. Tem inveja de você, quer acabar teu casamento, arma para você. Pessoas como o diabo. Mas quem inventou o diabo como ser espiritual para colocar medo, tocar o terror e pânico nas pessoas foi a religião católica, foi Roma. Criou para aprisionar a pessoa dentro das suas gaiolas religiosas, do seu templo religioso, para as pessoas continuarem sustentando os senhores da religião, os líderes religiosos, porque a palavra diabo não é um nome, é um adjetivo, é aquilo que se opõe, é um opositor. Então, a lei de Moisés era um opositor, ela se opunha à lei de Cristo. A lei de Moisés era contra, era o opositor, para que pela sua morte na cruz, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então a lei de Moisés
era o diabo, era o opositor, era contra, porque era um ministério de morte e condenação. Disse Paulo pregando para os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia, entre os anos 52 a 55, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 7, Paulo disse: e seu ministério da morte, olha como Paulo disse, e seu ministério da morte, gravados em tábuas de pedra, foi excelente, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos em Moisés, por causa da glória no seu rosto, a qual era transitória. A glória no rosto de Moisés era transitória. Versículo 8, quanto mais será de maior glória o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito é o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Versículo 7, 2 Coríntios 3. E seu ministério da morte veio em glória. Então a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. Não comunicava a vida para o homem. Se algum judeu de origem judaica quebrasse uma das ordenanças da lei de Moisés, era morto, apedrejado, ou tocado fogo, ou mandava cortar a mão. Se o cara roubasse na lei de Moisés, mandava cortar a mão. Se o cara fosse pego num ato de adultério, mandava apedrejar até a morte. Então, era um ministério de morte e condenação. Então, todos aqueles que pregam a lei de Moisés são ministros da morte, porque estão pregando uma lei que era uma lei de morte e condenação. Todos aqueles que pregam a graça são ministros da vida, porque a lei não comunicava vida para o homem, comunicava morte. Disse Paulo em Hebreus capítulo 10, a saber o versículo de número 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Isso quer dizer que se alguém quebrasse um dos mandamentos da lei de Moisés, morria sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, nenhum judeu de origem judaica conseguia cumprir à risca os 613 mandamentos da lei de Moisés, as 613 ordenanças da lei de Moisés. O único judeu de origem judaica, nascido de mulher, que cumpriu as 613 ordenanças da lei de Moisés nele mesmo, e depois que ele cumpriu, ele aboliu, foi Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, nos dias de sua carne. Disse Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, pregando para os gauleses, para os galateiros, para os irmãos da Galácia do Sul, Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, para salvar os que estavam debaixo da lei. Que lei? A lei de Moisés. Como Deus viu que nenhum judeu conseguia ser fiel às 613 ordenanças da lei, Deus agora enviou Jesus para cumprir a lei de Moisés no lugar daqueles homens, daquele povo, dos judeus de origem judaica. Deus agora enviou Jesus para salvar os judeus. Mas para salvar os judeus de quê? De irem para o suposto inferno? Não. Para salvar os judeus do ministério de morte e condenação. Para salvar os judeus de origem judaica das 613 ordenanças da lei de Moisés. Para salvar os judeus da lei de Moisés. Disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, a saber o versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Por que, Paulo? Porque até hoje estão por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu a lição do Antigo Concerto, do Velho Testamento. Cristo aboliu a lição do Velho Pacto, da Velha Aliança,
do Velho Testamento. Só que aquilo que Cristo aboliu, os intitulados pastores pregam dentro dos seus templos. Por quê? Porque sacrifício era uma das ordenanças da lei de Moisés. Tinham que se fazer sacrifício de animais. Os intitulados pastores dentro dos seus templos religiosos aí mandam o povo fazer esse sacrifício. E o sacrifício que eles mandam o povo fazer é sacrifício de dar dinheiro para enriquecer as contas bancárias deles. Faça um sacrifício para Deus. Vem com tudo para o altar. Traga tudo para o altar. Vem com tudo. Doe seu carro. Doe sua casa. Doe seu telefone, sua aliança de ouro. Faça um cheque. Doe tudo. Vem com tudo para o altar. Só que disse Paulo em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, ele disse: o Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco pode ser servido por mão de homem nenhum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Os bispos aí, os intitulados bispo, apóstolo, pastores e pastoras, eles dizem: vem com tudo para o altar. Traga seu sacrifício para Deus. E o sacrifício que eles pedem é R$200, 30, é R$1.000, é 2.000, é 5.000, é 20.000, até 30.000. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, disse que Deus não precisa ser servido por mão de homem nenhum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Então isso é uma falácia, isso é uma heresia, porque Deus não precisa de nada. Como é que eles dizem: traga seu tudo para Deus, traga seu sacrifício para Deus? Se a Bíblia diz que Deus não precisa ser servido por mão de homem nenhum, como que precisasse, como que necessitasse de algo ou de alguma coisa. Ele não precisa, meu amado. Deus é espírito. Deus não te vê segundo a carne. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para o teu espírito. Ele não olha para a tua carne. Porque Deus é espírito. Ele é o Pai dos espíritos. Disse Paulo pregando em Hebreus capítulo 12, versículo 9 em diante, que Ele é o Pai dos espíritos. Ele não é o pai dessa carne, da matéria. Ele é o Pai do espírito que está dentro de você. Porque o teu espírito veio do céu, o espírito que está dentro de você veio de Deus. E quando você descer à sepultura, quando você morrer, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Salomão disse que quando o ser humano morre, o pó volta para a terra, o pó volta para o pó. E a única coisa que volta para Deus é o espírito que Ele deu. Se o espírito está voltando para Deus, é porque um dia esse espírito esteve lá com Deus e agora está voltando. Então Ele é o Pai dos espíritos. Então, eles dizem: traga seu sacrifício para Deus. Mas Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro sou eu, por isso eu trabalho. Quem precisa de dinheiro é você, por isso que você trabalha. Quem precisa de dinheiro somos nós, mas Deus não precisa. Ele não precisa ser servido por mão de homem nenhum. Ele não é servido por mão de homem nenhum. Ele é poderoso, ele é o cabeça da igreja. Então, meus amados irmãos, e tem uns intitulados bispos e pastores que ainda dizem assim: vem com tudo com teu sacrifício para o altar, traga 1.000, traga 200, traga 300, traga 100. E tem uns que ainda tem a audácia de dizer assim: porque quanto mais sacrifício, melhor ainda. Claro, quanto mais sacrifício na frente dos seus supostos altares, mais enche seus cofres aqui atrás. Quanto mais o povo se aproxima desses supostos altares, enche os cofres da religião aqui atrás. E só eles desfrutam. Eles passeiam com teu dinheiro. Eles comem picanha com teu dinheiro. Eles compram sapato importado com teu dinheiro. Eles compram carro importado com teu dinheiro. Eles se banqueteiam nas suas festas com teu dinheiro. E tem mais, tem uns que sustentam suas amantes com teu dinheiro. Enche suas esposas de ouro com teu dinheiro. Enquanto isso, você tem que bater concreto, acordar 5 horas da manhã, pegar trem, entrar dentro de ônibus, ônibus lotado, para ir quebrar concreto, para enriquecer um covil de ladrões e salteadores. Mas Deus está levantando verdadeiros pregadores para dizer: chega, basta,
A graça de Deus nos basta. Acabou. Não precisa rituais. Não precisa sacrifício, só a graça basta. Não precisa tentar barganhar com Deus. A graça de Deus nos basta. E sacrifício era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz. Então, quando você faz sacrifício, você está indo contra o sacrifício que Cristo fez naquele madeiro. Quando você faz sacrifício, você está chamando Jesus de mentiroso. Você está dizendo com essa prática que o sacrifício de Jesus na cruz falhou. Não foi perfeito, não foi real e não foi maior. Você está dizendo com essa prática que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Você está dizendo com essa prática que o sacrifício de Cristo foi em vão. E aí você vai contra o sacrifício de Cristo. Olha o que Paulo disse em Gálatas, no capítulo de número 2, e o versículo, Gálatas 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu debalde. Ou seja, segue-se então que Cristo morreu em vão. Se a justiça provém da lei de Moisés, segue-se então que Cristo morreu debalde, em vão. Se você se justifica através de sacrifício, você está dizendo que Cristo morreu em vão. Se a justiça provém dos rituais, das mandigas, da religião, segue-se então que Cristo morreu em vão. Se a justiça provém da lei de Moisés, você está dizendo que Cristo morreu em vão. Então você vai contra o sacrifício dele na cruz. Você vai contra o que ele fez na cruz. E com essa prática também, você está dizendo que Jesus é mentiroso. Você está chamando Jesus de mentiroso e você está dizendo com essa prática que Jesus não aboliu a lei de Moisés. Você está dizendo com essa prática que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Você está dizendo com essa praticidade que Jesus falhou na cruz, mas o sacrifício dele foi maior, foi perfeito do que o sacrifício que os sacerdotes segundo a lei oferecia na lei de Moisés. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Ele consumou tudo na cruz. Quando ele jogou braço para a direita, braço para a esquerda no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, e bradou em aramaico, tetelestai, está feito, está consumado, está pago. Ninguém desfaz. Acabou. Está consumado, findou. Tudo foi consumado na cruz. O véu do templo que separava o homem de Deus foi rasgado de alto a baixo com a morte de Cristo na cruz. Só que o véu que foi rasgado com a morte de Cristo na cruz do Calvário, os intitulados pastores pegaram e costuraram de novo. Porque aquele véu fazia separação entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. Ora, no templo de Jerusalém existia o lugar santo, o lugar santíssimo, e o lugar santo do santo. No lugar santo e no lugar santíssimo, só os sacerdotes, oriundos da tribo de Levi, podiam entrar a qualquer hora, a qualquer momento, e oferecer expiações, sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Mas no lugar santo do santo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Só o sumo sacerdote poderia entrar, não sem sangue. Ele tinha que entrar com um bezerro na mão, ou com um cordeiro na mão, ou o bode. Tinha que imolar o animal, sacrificar o animal, pegar o sangue do animal e aspergir sobre a arca. E nesse lugar, por nome Santo do Santo, dentro do templo de Jerusalém, existia um véu pesado, e aquele véu separava o homem de Deus. Aquele véu separava a humanidade de Deus. Só os sacerdotes, segundo a ordem levítica, só os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, que poderiam entrar no lugar
santo dos santos, no lugar santíssimo. E só o sumo sacerdote que poderia entrar no lugar santo dos santos. O povo não. O povo tem que ficar lá fora. Não poderia entrar, senão morria. Então havia uma separação. Havia uma barreira entre Deus e a humanidade. Quando o Cristo jogou braço para a direita, braço para a esquerda na cruz, ele disse, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e ele reconciliou gentios e judeus para com Deus, fazendo desse dois povos um só povo, fazendo a paz com Deus. Você já está reconciliado com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Todos os filhos de Deus já estão reconciliados para sempre com o Pai através da morte de Jesus na cruz. Só que o véu que foi rasgado de alto a baixo com a morte de Cristo, os líderes religiosos costuraram de novo. Como costuraram? Pregando a lei de Moisés e mandando você praticar as ordenanças da lei de Moisés. Todas as vezes que você se justifica pela lei e você pratica uma obra da lei de Moisés, você está levantando um véu de novo, que foi rasgado de alto a baixo na cruz com a morte de Cristo. Você está colocando uma barreira entre você e o Criador. Você está com essas práticas, com essas praticidades, se distanciando de Deus. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Você está pisando no Filho de Deus. Você está crucificando Cristo de novo. Você está menosprezando e ultrajando o Espírito da graça. É o que os intitulados pastores fazem dentro dos seus templos religiosos e levam os filhos de Deus também a fazerem dentro dos seus templos. Eles levam os filhos de Deus a ir contra o sacrifício de Cristo na cruz. Eles levam os filhos de Deus a ir contra o que Cristo fez na cruz, e com essas práticas eles distanciam para bem longe de Deus os filhos de Deus, levando a praticar mandiga, rituais da lei, a qual Cristo removeu, Cristo aboliu com a sua morte na cruz. Mas eles não apresentam essas verdades para o povo, porque não traz dinheiro. Eles não pregam a verdade para o povo, eles não pregam o evangelho da graça, porque o evangelho não traz lucro. O evangelho da graça não traz aplauso, não traz fama, mas traz paz e alegria no espírito. Hoje eu vivo tranquilo, confiante em Deus e sem temor do mal. Religioso não tem paz, sempre está faltando algo na vida do religioso. Há um conflito dentro do religioso, sempre está faltando alguma coisa, é porque tem que pagar o preço, é porque tem que fazer um sacrifício. Nada basta, nada lhe completa, sempre está faltando alguma coisa. Quando dá algo errado na sua vida, o sentido do pastor diz, é porque não deu o dízimo semana passada. É por isso que aconteceu isso. E aí vão as suas lavagens, as suas heresias. A irmã está enferma. É porque é o murra, é o satanás, é o diabo, é o cão. Então, religiosos, eles vivem em conflito. Há uma guerra dentro do religioso, eles não têm paz. 90% dos religiosos, dos evangélicos que estão dentro dos templos religiosos, não estão por amor a Cristo. Estão lá atrás de riqueza e estão lá dentro com medo do suposto inferno. Essa é a verdade. Estão dentro dos templos com medo do suposto inferno criado pela religião. Porque a palavra inferno, em todos os dicionários da língua portuguesa, significa sepultura. Só na religião que é um lugar que a pessoa queima eternamente. Mas se você pegar o dicionário aí na tua casa e você ler, a palavra inferno significa mundo dos mortos, sepultura, em todos os dicionários. Só na religião, Roma inventou, a católica inventou, e os evangélicos, que é filhinho da religião católica, copiaram. Eles dizem que o inferno é um lugar que a pessoa queima eternamente. E eu já vi intitulando o pastor dizer assim, quando você for para o inferno, você vai gritar eternamente, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Você pode pegar um revólver e atirar na tua cabeça, você não vai morrer. Você pode pegar uma faca e cortar teu corpo todo, mesmo assim você não vai morrer.
Se o cara vai chegar num suposto inferno e o cara pode pegar um revólver ou o cara vai pegar uma faca e cortar seu corpo e nunca vai morrer, a morte vai fugir do cara, então eles estão dizendo que quando a pessoa morrer, a pessoa vai para o suposto inferno com o corpo e tudo. Mas isso é uma falácia, porque Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que quando o homem morre, o pó volta para a terra, vira pó de novo, volta para o pó. A única coisa que volta para Deus é o espírito. Ah, irmão Fabiano Santana, mas me diga uma coisa, e a alma? Porque tem uns intitulados pastores que falam assim, o corpo não vai mais para o suposto inferno não, o que vai para o inferno agora é a alma. Mas a palavra alma no grego quer dizer psique, que vem de psicologia, quer dizer centro das emoções. A pessoa tem sentimento porque tem alma. A pessoa sente sede por causa da alma. A pessoa tem lembrança na sua mente de um dia após o outro por causa da sua alma. Alma quer dizer intelecto, a mente do ser humano, intelecto. Mas a Bíblia diz que quando o homem morre, para a sepultura, para onde ele vai, ele não lembra de coisa alguma. A sua mente está entregue ao esquecimento. Se o que faz o ser humano lembrar de um dia após o outro é a alma, então a alma é a mente, é o intelecto. Então quando o ser humano morrer, o pó volta para a terra e a alma também volta. A alma, que é o intelecto, morre junto com o corpo. A única coisa que volta para Deus é o espírito. Quando você morrer, a única coisa que vai voltar para o Pai é o teu espírito, porque na carne nós não somos perfeitos. A nossa carne já veio com defeito de fabricação oriunda de Adão, adâmica, oriunda do pecado de Adão e Eva. Mas o nosso espírito, ele é perfeito diante do Pai. Então, quando você morrer, a única coisa que vai voltar para Deus é o teu espírito. E o pó volta para a terra como era antes, e o espírito volta para Deus que o deu. E eles vão tocando um terror no povo, e o povo está dentro dos seus templos religiosos, porque eles criam astúcia para prender os homens. É como uma gaiola cheia de pássaros as suas casas. É por isso que eles estão ricos, se engrandeceram, estão gordos, cheios de fazendas e patrimônio. Quando esses homens morrem, o seu dinheiro, o seu patrimônio vira caso de discussão. Estão enriquecidos, vendendo heresia para o povo. E o povo que não tem conhecimento compra as suas heresias. Porque a palavra inferno quer dizer sepultura. E não um lugar que a pessoa vai queimar eternamente. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu vou para o inferno. Você vai para o inferno. Nós vamos para o inferno. Todos nós. Porque inferno quer dizer sepultura. A única coisa que vai voltar para Deus é o nosso espírito. Meus amados irmãos, preste bastante atenção. Eles pregam a lei de Moisés. Eles olham para o povo do Pai, para a igreja de Cristo, ouvir das pessoas e dizem: para vocês ser abençoados, vocês têm que pagar o preço. Mas que preço nós temos que pagar, meu irmão? O preço já foi pago quando Jesus jogou o braço para a direita, braço para a esquerda e disse: Tetelestai, está consumado, está pago. Ele pagou o preço pelas vidas. Se você quer pagar preço hoje, subir no monte, fazendo jejum, tentando se justificar na tua própria justiça própria, na tua carne, através da tua carne, por esforço humano, segue-se então que Cristo morreu em vão. Você está chamando Cristo de mentiroso. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi incompleto. E você tem que completar o sacrifício de Cristo com o teu sacrifício, pagando o preço, dando o dízimo, guardando o sábado, subindo no monte. E aí você vai contra o sacrifício de Cristo na cruz. Nenhum líder religioso desse país evangélico tem o interesse de pregar a verdade para o povo que frequenta seus templos religiosos. Eles não pregam. Eles pregam
a lei junto com a graça. Eles não pregam graça pura para o povo. Eles pregam um pouco do velho pacto, do Antigo Testamento, junto com a graça. Mas eles não pregam a graça pura. Por quê? Porque não enche os seus cofres. Não enche o cofre da religião. Eles estão aí mesmo para enganar, para manipular, para iludir as pessoas. E é para cima desse sistema que nós temos que ir com força, porque é um sistema podre, corrupto e apodrecido. O sistema religioso. E foi esse sistema que matou Jesus. Na época de Jesus havia prostituta, havia ladrões, havia adúlteras. Essas pessoas, quando ouviam o sermão de Jesus, se arrependiam dos seus pecados e seguiam Jesus pelo caminho. As únicas pessoas que, quando ouviam a mensagem de Cristo, tentavam matar ele e depois matou ele e disse também para a morte dele, foram os religiosos da sua época. Lá em João capítulo 8, versículo 59, a Bíblia diz que Jesus se retirou do templo de Jerusalém porque os religiosos pegaram em pau e pedra para lhe matarem, para lhe atirarem. E ele se retirou do templo. Quando um religioso falar para mim, irmão Fabiano Santana, eu vou no templo buscar Jesus, eu digo, Jesus não está no templo de pedra. Ele foi expulso do templo há mais de 2000 anos. Hoje, ele mora no teu espírito, ele está na tua vida, e não no templo, não em bloco, não em paredes. Ele mora em você. Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, Estevão disse, quem levantou o templo de pedra para Deus morar foi Salomão. Mas Deus nunca habitou em templo de pedra, Deus sempre morou, Deus sempre habitou em cabanas e em tenda. Versículo 48, mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra é o estado dos meus pés. Que casa me edificareis ou qual é o lugar do meu repouso? Se ele disse que não habita, não habita. No livro histórico de João, capítulo 4, versículo 19, ele olhou para a samaritana lá, a mulher samaritana, e perguntou, e disse assim, mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse, mas eu não tenho marido. Jesus de Nazaré disse, disseste bem, pois tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Ela olhou para Jesus de Nazaré e disse, Senhor, vejo que é profeta, porque Jesus revelou o oculto da vida dela. Aquilo que ninguém sabia, Jesus revelou. Só que a mulher samaritana estava em adultério, ela era uma adúltera, mas ela era religiosa e estava debaixo de uma tradição religiosa que ela recebeu dos seus pais. E como religiosa, ela queria saber qual era o lugar da adoração. Se era no monte ou em Jerusalém, no templo. Aí no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 20, ela olhou para Jesus de Nazaré e disse assim, Senhor, os nossos pais adoraram ao Pai, adoraram a Deus aqui nesse monte. Mas os judeus dizem, os religiosos dizem que o lugar de adorar o Pai é lá em Jerusalém, ou seja, é lá no templo de pedra de Jerusalém. Ali Jesus acabou com a religião. Jesus olhou para ela e disse assim, ó mulher, João 4, 21, creia-me que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não mais no monte, porque o Pai não está no monte. E nem mais em Jerusalém, nem mais no templo de pedra de Jerusalém, porque o Pai não está nessas casas de engano. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus? Por que Jesus? Porque Deus é espírito e importa que aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. E adorar Jesus Cristo ressuscitado em espírito e verdade não tem nada a ver em praticar rituais da religião, não tem nada a ver em praticar rituais, cerimônia de uma religião. O cristão que adora Cristo em espírito e verdade, ele adora a Deus, é quando ele dá a mão, levanta quem está caído à beira do caminho semi-morto, como um bom samaritano na parábola de Cristo, em Lucas capítulo 10, versículo 46. O bom samaritano era desprezado pelos religiosos judeus. Os judeus não falavam com o samaritano, era estrangeiro, distante deles, mas o bom samaritano tinha
tinha Deus dentro dele, tinha amor ao próximo. Quando viu o homem caído à beira do caminho, diz a Bíblia, que ele não inusitou em fazer o bem, colocou o homem sobre o sombro, levou para uma hospedaria e falou, toma conta dele, curou as suas feridas, colocou azeite nas suas feridas e disse, na volta, tudo quanto ele te dever, eu pago. O verdadeiro cristão que adora Cristo em espírito e em verdade, ele adora quando ele reparte o pão com quem não tem. Ele adora a Deus em espírito e verdade, é quando ele dá água para quem tem sede, veste quem está nu, é quando ele dá comida para quem tem fome, é quando ele visita o doente e leva o remédio para colocar na ferida. Isso é ser cristão. O resto é religião. O resto é títulos de homem. É nomenclatura. É gemada. O evangelho de Cristo é simples. É o que ele disse no livro histórico de Lucas capítulo 10, versículo 27. Que o primeiro mandamento, irmão Sebastião Góes, é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e o teu entendimento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo não é aquele que pensa como nós pensamos. O nosso próximo não é aquele que anda lado a lado com nós. O nosso próximo é aquele que vem até nós e precisa de nós. Só que os evangélicos religiosos só ajudam quem frequenta seus clubes religiosos. Os religiosos só ajudam aqueles que frequentam os mesmos templos religiosos que eles frequentam. Aqueles que defendem as placas, a nomenclatura, as doutrinas elaboradas em gabinetes pastorais pelos homens que se intitulam pastores nesse país. Os evangélicos só amam aqueles que frequentam a sua religião. Aqueles que não frequentam é porque tem um Exu, é porque está com a pomba gira, é porque é o Exu Miranda, é porque é um Murra. Eles não ajudam, não têm misericórdia, porque são religiosos, são pobres de alma. Então, meus queridos e amados irmãos, chega de engano nesse país. Chega da lei de Moisés. Os templos religiosos estão montados em Moisés. É os templos que pregam a lei de Moisés. Os pastores me ensinaram, pregam a lei de Moisés para arrancar dinheiro do povo. É ou não é? É. Porque esse negócio de batismo nas águas era uma das ordenanças da lei de Moisés. Era obruções, purificações por meio da água, a qual Cristo removeu, aboliu com a sua morte na cruz. E os intitulados pastores dizem para o povo, para prender o povo dentro dos seus templos religiosos, para você ser salvo, você tem que batizar nas águas, porque se você não descer as águas, você não é cristão, você não é crente, você vai para o inferno. Mas batismo nas águas era uma das ordenanças da lei de Moisés, era obruções, purificações por meio da água. No livro de Levítico, capítulo 1, a saber o versículo de número 20 diante, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, eles, antes de sacrificar o cordeiro, antes de imolar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, eles lavavam o cordeiro até as suas entranhas. E aquele sacrifício apontava para o sacrifício mais tarde do Cordeiro de Deus, que tirou, não tira mais, que tirou o pecado, transgressão da lei do mundo. Então, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi ofereciam sacrifícios. Antes de sacrificar o cordeiro, eles lavavam o cordeiro até as entranhas, na bacia por nome propiciatório. E aquele sacrifício de cordeiro apontava para o sacrifício de Cristo. Era uma sombra. Apontava para o sacrifício do cordeiro de Deus mais tarde. Então esse batismo nas águas não tem poder nenhum espiritual.
só serve para tirar a sujeira do corpo e mais nada. O único batismo que tem poder espiritual é o batismo da cruz. No livro histórico de Mateus, no capítulo 3, e o versículo de número 11, João Batista, o profeta, ele batizava as pessoas nas águas porque ele pregava o evangelho da circuncisão, do arrependimento de pecado. E ele pregava para Israel, para os judeus de origem judaica. E que pecado era aquele, irmão Fabiano Santana? Transgressão da lei. Ele era ministro da circuncisão. E ele tinha que batizar as pessoas nas águas porque era uma tradição da sua tribo, da tribo de João o Batista. E como demonstração que aquelas pessoas estavam arrependidas dos seus pecados por nome de transgressão da lei de Moisés, tinha que ser batizado nas águas. Tinha que se batizar nas águas. Por isso que João batizava nas águas. E os intitulados pastores do Brasil estão aí batizando o povo nas águas, indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. E muitos, para sustentar essa heresia, eles falam assim: nós estamos batizando essas pessoas nas águas porque Jesus também se batizou nas águas. Mas por que, irmão Sebastião, Jesus se batizou nas águas? Porque Jesus tinha pecado? Não, Jesus nunca pecou. Eis o israelita em quem não há engano, em quem não há dolo, em quem não há pecado. Jesus sempre foi santo, ele é santo. Jesus se batizou nas águas tão somente para cumprir a lei de Moisés. Porque ele estava cumprindo como judeu de origem judaica, nos dias de sua carne, a lei de Moisés. E ele pregava a lei de Moisés. Jesus de Nazaré também era ministro da circuncisão. Ele pregava a lei para os judeus. Ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado, transgressão da lei e do reino dos céus. Ele não pregava o evangelho da graça. O evangelho da graça foi dado mais tarde para Paulo no paraíso, no terceiro céu. Então ele pregava o evangelho da circuncisão. Tanto é que no livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo de número 13, quando ele foi até João Batista, seu primo, João disse: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Versículo 14, Jesus de Nazaré disse: deixa, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça e a lei. Que lei? A lei de Moisés, porque ele estava cumprindo a lei de Moisés. Então, Jesus de Nazaré tão somente se batizou nas águas para cumprir a lei de Moisés. E os intitulados pastores dizem para o povo, para a igreja de Cristo, ouvir das pessoas: vocês têm que se batizar nas águas, porque vocês são pecadores. Vocês têm pecados. E para tirar esses pecados, só as águas. Para tirar esses pecados que vocês têm, só o batismo nas águas. Mas a pergunta que não quer calar é: Jesus se batizou nas águas? Pastores do Brasil, intitulados apóstolos, bispos e pastores, Jesus desceu às águas, se batizou nas águas porque ele tinha pecado? Hein? Ele tinha pecado? Não, Senhor. Jesus nunca pecou. Jesus tão somente se batizou nas águas para cumprir a lei de Moisés. Então eles blasfemam. Porque quando eles olham para o povo e falam assim: vocês têm que se batizar nas águas porque vocês têm pecado, eles estão dizendo que Jesus se batizou nas águas porque Jesus tinha pecado. E a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Ele é santo. Então eles blasfemam. E levam o povo do Pai, os filhos de Deus, inocentemente também a blasfemarem contra Cristo. E eles dizem também que as pessoas têm que se batizar nas águas para que seu velho homem morra nas águas. Eles dizem: olha, vocês têm que descer as águas, porque quando vocês se batizarem nas águas, o velho homem de vocês vão ficar nas águas. Só que isso não tem base bíblica, não tem respaldo, porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Disse Paulo depois que voltou do terceiro céu, pregando à igreja, vida as pessoas que se reuniam na progressiva cidade de Roma, em Romanos capítulo 6, e o versículo de número 6, Paulo disse assim, sabendo isto, que o nosso velho homem
foi crucificado e ficou nas águas. Não. Olha o que está escrito. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo na onde, irmãos? Na cruz. Então, o nosso velho homem ficou na cruz, com a morte de Cristo, com o sacrifício de Cristo na cruz, ou ficou nas águas? Ficou na cruz. E por que os intitulados pastores, episcopos e apóstolos aí, e até intitulados reis, que agora tem nos tempos religiosos, dizem que as pessoas assim que descem as águas, o velho homem das pessoas ficam nas águas? É porque eles usam estratégia, astúcia, para prender os homens nas suas empresas religiosas, para prender os homens nas suas gaiolas. Mas eu louvo a Deus que está levantando um povo aí que está dizendo: basta, chega de engano, a graça de Deus nos basta. Só a graça é suficiente e mais nada. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. E quando os pastores aí batizam as pessoas nas águas, eles estão também blasfemando, dizendo que o Todo-Poderoso não veio ainda. Porque João disse, no livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Lê aí na tua Bíblia. Abre aí. Livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 11. João Batista disse assim: eu, João, vos batizo com água para arrependimento, para a remissão de pecados. Mas vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, cujas alparcas eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará na piscina de plástico. Está escrito? Não. Ele vos batizará na Lagoa do Abaeté, em Salvador, na Bahia. Está escrito? Não. Ele vos batizará no Rio Paraguaçu. Não. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Está escrito assim. Ele não batiza com água, ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Então, quando os intitulados pastores batizam as pessoas aí nas águas dentro dos seus templos religiosos, eles estão blasfemando também, porque eles estão dizendo que o Todo-Poderoso que batiza com Espírito Santo e com fogo, ele não veio ainda. E por isso que eles estão descendo, batizando as pessoas nas águas, mergulhando as pessoas nas águas, porque o Todo-Poderoso que João Batista disse que haveria de vir, que é mais poderoso do que ele, não veio ainda. E como o Todo-Poderoso não veio ainda, eles ainda estão batizando as pessoas nas águas. Só que o Todo-Poderoso, o dono da igreja, ele já veio, já morreu na cruz, ressuscitou e hoje ele habita na tua vida. Ele está na tua vida, ele está em nossas vidas. Abba Pai, ele mora em nós. Ele mora no teu espírito. No teu DNA está impresso o DNA de Deus, o DNA divino. Ele já veio. Então, eles blasfemam, porque o nosso batismo foi na cruz e não nas águas. Nos dias de Paulo houve uma guerra na igreja de Corinto por conta desse tal batismo nas águas, porque uns diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Cristo. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Glórias a Deus. O que eu estou apresentando aqui é com capítulos e versículos baseados nas verdades do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. A epígrafe diz assim: as dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo,
e eu de Cefas, e eu de Cristo. 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto, ou seja, senão, a Crispo e a Gaio. 15. Para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desse, não sei se batizei algum outro. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, havia uma dissensão, uma contenda na igreja de Corinto por conta do batismo nas águas. Porque uns diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, irmão Nilton César, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cristo. Aí Paulo vem e diz assim para os irmãos, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Depois Paulo disse, dou graças a Deus, que eu não batizei ninguém, exceto, senão, a Crispo e a Gaio, e a família de Estéfanas. Então Paulo deu graças a Deus por não ter batizado muitas pessoas nas águas. Ele disse, dou graças a Deus que a ninguém batizei, senão a Crispo e a Gaio e a família de Estéfanas. E os intitulados pastores hoje se gabam, tem um orgulho dentro deles. Eles reúnem o povo dia de domingo nos seus templos religiosos e falam, irmãos, eu sou o pastor presidente fulano de tal. Domingo que vem, nós vamos batizar 50 crentes no Rio Paraguaçu. Vamos batizar. E eles têm uma pompa, eles se orgulham por batizar pessoas nas águas. Eles vão contra Cristo, eles são contra o sacrifício de Cristo naquele madeiro. Enquanto isso, Paulo disse que deu graças a Deus por não ter batizado muitas pessoas nas águas. E isso foi antes de ele ser levado até o terceiro céu. Depois que ele foi até o terceiro céu e voltou de lá, ele disse, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, havia uma discussão, uma dissensão na igreja de Corinto por conta do batismo nas águas. E Paulo disse, eu dou graças a Deus por não ter batizado muitas pessoas. Os líderes religiosos aí, os intitulados apóstolos, bispos, pastoras e pastores, eles se orgulham por batizar pessoas nas águas. A questão do batismo nas águas na igreja de Corinto era tão séria que quando uma pessoa morria, alguém tinha que se batizar no lugar daquela pessoa que morreu. Porque segundo eles acreditavam que aquela pessoa ia perder a salvação se alguém não se batizasse no lugar dela. Se alguém morresse na igreja de Corinto e não descesse as águas, não se batizasse nas águas, eles ficavam tão perturbados com esse tal batismo nas águas, que alguém tinha que se batizar no lugar do morto, para que o morto fosse salvo. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 28. Glórias a Deus. 28 e 29, olha o que Paulo disse. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Então, na igreja de Corinto, havia uma perturbação, uma guerra tão grande dentro do povo lá, dos irmãos, que na mente deles, religiosas, eles acreditavam que se uma pessoa morresse sem se batizar nas águas, aquela pessoa ia perder a salvação. E salvação não se perde. Então, o que é que eles faziam? Pegavam alguém e batizavam no lugar do morto, para que o morto fosse salvo. Então, isso era algo tão sério no tempo de Paulo,
tão sério, que depois Paulo disse: meus irmãos, não é assim, o nosso batismo é o da cruz. O nosso batismo não é em águas, porque o batismo das águas foi uma sombra, foi algo da lei, foi uma tradição na época de João Batista para a sua tribo. O nosso batismo é na cruz. E João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele já nos batizou na cruz. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo foi o batismo da cruz. Olha o que Paulo disse aqui em Romanos capítulo 6 e o versículo de número 3. Quando eu apresento essas verdades aqui para alguns religiosos, eles me chamam de Satanás, eles me chamam de herege, é o demônio na tua boca, é o diabo usando tua boca, porque você vai para o inferno. Mas é a verdade que está revelada. Eu estou apenas lendo o Evangelho. Eu não estou inventando nada. Eu estou tão somente com o Evangelho aberto, com a Bíblia aberta, e eu só estou lendo o que está escrito e revelado no Evangelho. Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo disse: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no rio Paraguaçu, fomos batizados na piscina de plástico, fomos batizados na praia lá em Salvador, Bahia, fomos batizados num batistério dentro do templo religioso do apóstolo. Não, Paulo disse assim, Romanos 6,3: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Na onde? Na onde? Na cruz. Vocês já estão justificados, perdoados, salvos. Vocês já estão abençoados, ressuscitados, justificados, feitos nova criatura, batizados, reinando em vida e em perfeita vitória. Tudo isso através do sacrifício de Cristo na cruz. Diga glória a Deus. Vocês não precisam fazer mais nada, só crer. Só agradecer ao Pai, porque Ele já fez todas as coisas em nosso lugar. Na religião, é o homem buscando um a Deus. No Evangelho, foi Deus que buscou os homens. Então, os intitulados pastores, irmão Newton César, vão contra o sacrifício de Cristo na cruz e levam os religiosos crentes aí contra o sacrifício de Cristo na cruz. Meus amados, eu vou ser sincero para os irmãos. As reuniões, esses cultos dentro dos templos religiosos, não é a favor de Cristo. É contra Cristo. Eles vão contra. E eles vão criando astúcia para prender os homens nas suas gaiolas religiosas. Eles vão criando astúcia, ciladas, armadilha para pegar o pássaro e prender na sua gaiola e fazer ele sustentar com falso dízimo em dinheiro mensal, com sacrifício, porque eles são cães gulosos, são mercenários que vivem do dinheiro de aposentados, de aposentadas, de catador de latinha, catador de papelão. Eles nunca se fartam, porque são cães gulosos. Eles até conhecem o evangelho da graça, mas não pregam. É lógico que eles conhecem essas verdades. Eles se intitulam bacharéis em teologia. Eles dizem que são PhD em teologia, não conhecem esse evangelho. Conhecem esse senhor. Só que eles não pregam para o povo porque não enche o cofre da religião. Não traz status. Não traz aplauso. Não dá dinheiro. Mas eles conhecem. Então eles pregam Moisés para o povo, eles pregam a lei de Moisés, eles trouxeram de volta a lei de escravidão, o ministério de morte e condenação para prender os homens nas suas gaiolas, e eles ameaçam os filhos de Deus dizendo: se você não der dinheiro para Deus, 10% do teu salário, você vai para o suposto inferno. Se você sair daqui do meu templo religioso, você vai perder a salvação. Mas salvação não se perde. Nós já fomos salvos. Salvo através de quê? Pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, disse Paulo: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9.
não vem das obras para que ninguém se glorie. Então quer dizer, a salvação não é por obra, a salvação não é por merecimento, não é meritória, a salvação é por graça, por intermédio da fé, e nós já fomos salvos. Você já foi salvo, nós somos salvos. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, disse Paulo, porque ele nos salvou, ele já nos salvou. Olha como está o verbo, a colocação. Ele nos salvou, passado. Ele nos salvou desde antes da fundação do mundo. Ele nos salvou, não pelas obras de justiça por nós praticadas, mas ele nos salvou pelo seu próprio propósito e graça, antes dos tempos dos séculos. Antes da fundação do mundo. Vocês são salvos. Nós somos salvos. Eu sou salvo. Você é salvo. Toma posse dessa palavra. E salvação não se perde. Tito capítulo 3, versículo 5, Paulo disse, nós fomos salvos não através de obra de justiça por nós praticada, não através das ordenanças da lei de Moisés ou obra de justiça por nós praticada, mas nós fomos salvos pela graça. Nós somos salvos. E salvação não se perde. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo disse que Cristo, ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo para o reino do seu amor, para que nós andássemos em caridade, em amor. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, ele nos salvou. Você é um salvo, você é um eleito, você é um escolhido, o teu espírito é perfeito diante do Pai. Não precisa você fazer mais nada na graça, nesse novo pacto, nessa nova aliança, não precisa você fazer nada. Qualquer tentativa sua para se justificar através de obra, você está anulando o sacrifício de Cristo. Qualquer tentativa para te levar a Deus nesse novo pacto, não vale de nada. Os intitulados pastores, a religião, eles tentam levar o homem a Deus através de obras meritórias, através de sacrifício, através das ordenanças da lei de Moisés, batismo nas águas, sacrifício de animais, a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. Mas salvação não se perde. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A religião que lança fora. A religião que exclui. Quando o cara prega contra o sistema religioso, eles falam, isso aqui não vale mais de nada. Isso aqui está indo contra nossos cofres, o nosso enriquecimento ilícito. Exclui ele, coloca ele para fora. A religião escraviza, exclui. Mas Cristo diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Salvação não se perde. E disse Paulo pregando para os irmãos lá em Roma, depois que voltou do paraíso do terceiro céu, em Romanos capítulo 8, versículo 35, o que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a peste, a espada, os poderes, o porvir, a vida, ou a morte, ou a altura, o principado, ou anjos, ou domínio, ou principado, ou potestade. Aí Paulo disse no versículo 38 de Romanos capítulo 8, pois eu estou certo que nem a altura, nem o porvir, nem a morte, nem os poderes, nem os anjos, nem a espada, nem a peste, nem a fome, nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês que me ouvem aqui através dessa live, vocês estão inseparáveis do Pai, vocês estão inseparáveis de Deus, nada te arrebata da mão de Deus, você está inseparável do Pai. Salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas os intitulados pastores dizem, se você deixar de dar dízimo aqui, de frequentar nosso templo religioso, você vai perder a salvação.
Mas salvação não se perde. Vocês são salvos. Ele diz, se você não participar da chamada Santa Ceia, aqui de santa não tem nada, vocês não vão para o céu. Mas a palavra Santa Ceia não existe no Evangelho, irmão Sebastião. A palavra Santa Ceia foi o dedo do homem na Escritura. Foi colocada por João Ferreira de Almeida, um padre católico. Ele adulterou a Escritura, em vez de colocar ceia, ele colocou Santa Ceia. Tanto é que na epígrafe da Bíblia Pentecostal de Estudo está escrito a Santa Ceia do Senhor. Mas não é santa, porque de santa não tem nada. Era ceia, era um jantar comunitário. Tanto é que no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15, Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei de Moisés. Ele olhou para os seus 12 discípulos, que eram judeus de origem judaica, e disse, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Não era Santa Ceia, era a Páscoa judaica. E diante de tantos alimentos expostos na mesa naquela noite, a qual ele foi traído por Judas, o Iscariote, ele, havendo pegado o pão, deu graças e disse, esse pão é meu corpo que é repartido por vós. Tomai e comei, porque esse pão é meu corpo que é dado por vós, que é repartido por vós. Ele estava dizendo que depois daquele ato, daquela última Páscoa, ele ia morrer na cruz, ele ia dar a sua carne, o seu corpo, pelos judeus e pelos seus 12 discípulos na cruz do Calvário. Semelhantemente, ele, havendo pegado o cálice, levantou, deu graça e disse, esse cálice é o cálice que é o Novo Testamento no meu sangue. Ele estava dizendo que assim que ele fosse para a cruz do Calvário e derramasse até a última gota de sangue na cruz, ia começar a graça, ia começar a nova aliança, o Novo Testamento, o novo pacto. E o que foi que Roma fez? A religião católica fez? Transformou um simples jantar comunitário, Páscoa judaica, em um memorial e um sacramento para prender as pessoas nas suas gaiolas religiosas, nos seus templos religiosos. E eles acreditam e defendem a transubstanciação. Eles dizem que quando o padre levanta aquele suco de kisuke e levanta aquele pedacinho de pão pumã para o céu e apresenta a Deus, aquele pão se transforma no corpo de Cristo e aquele suco de kisuke se transforma no sangue de Cristo. Mas isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia. Nós, povo da graça de Deus, não comemos desse reggae, porque para mim e para você, suco é suco e sangue é sangue. Carne é carne e pão é pão. É ou não é? É. E os intitulados pastores também defendem essa tese, essa heresia. Olha para os seus membros, para os filhos de Deus que frequentam seus templos religiosos, seus cativeiros espirituais, e dizem, assim que a gente orar, porque quando o cálice passar pela mão do intitulado pastor presidente, que ele levantar para o céu, o suco não é mais suco, o suco vai ser transformado em sangue. Quando vocês beberem, agora é o sangue de Jesus. Eu não como desse reggae, porque suco é suco, sangue é sangue. Quando eu levantar o pão e apresentar um pedacinho de pão pulmão para Deus, não é mais pão, agora é o corpo de Cristo. Isso é mentira, isso é heresia, porque quando Paulo voltou do terceiro céu, disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, que o corpo de Cristo é a igreja, e não um pedacinho de pão. Eu sou o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e não um pedacinho de pão. E eles chamam o corpo de Cristo de um pedacinho de pão. Então isso é uma falácia, isso é uma astúcia da religião para prender homens dentro dos seus templos religiosos, para cada dia enriquecer
com falso dízimo em dinheiro mensal, com sacrifício, votos e ofertas, os intitulados pastores do Brasil. Porque Jesus não fez nenhuma santa ceia, Jesus estava cumprindo a lei de Moisés, ele estava comemorando a última Páscoa. E só quem poderia participar com o meio da Páscoa eram judeus de origem judaica. Gentio não podia participar da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 43, Moisés disse, olha, o seguinte é esse, nenhum estrangeiro vai participar da Páscoa, a não ser que seja circuncidado, porque se ele for circuncidado, ele se torna natural de Israel. Mas se a pessoa não fosse circuncidado, não poderia participar da Páscoa. Gentios eram proibidos de participarem da Páscoa. E ele leva os gentios hoje a blasfemar contra Deus e contra o sacrifício de Cristo na cruz, chamando essa chamada Santa Ceia de santa que não tem nada e mandando os filhos de Deus tomar um pouquinho de suco de kisuke e comer um pedacinho de pão e ainda chama isso de comunhão com Cristo. Mas isso é uma heresia, porque a nossa comunhão com Cristo já foi feita antes da fundação do mundo. Disse Paulo pregando em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquele que se une com o Senhor é só um espírito com ele. Como é que é, Paulo? Aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele. Irmão, Deus é Pai dos espíritos. Ele não te vê segundo a carne. Ele, quando olha para nós, ele olha para o nosso espírito. Quem está unido com Deus é um só espírito com Deus. Então já está ligado, já está reconciliado, já está com comunhão, já está unido a Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Nós somos a igreja de Cristo. A palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que vem de eclesiologia, que significa os chamados de dentro da religião para fora. E Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 25 e diante, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, todos nós que somos a igreja de Cristo, vida das pessoas, já estamos ligados a Cristo. E o cabeça da igreja é o Cristo ressuscitado. Então, nós já estamos em comunhão com o Pai. Já está tudo pronto. Já está tudo perfeito. Ele já fez tudo perfeito por nós, em nosso lugar, naquele madeiro, na cruz do Calvário com a sua morte. Aquele que se une com Deus, com o Senhor, faz um só espírito com ele. E nós somos a igreja de Cristo, cujo cabeça dessa igreja é o Cristo ressuscitado. Então nós já estamos em comunhão com o cabeça da igreja. Nós já estamos ligados ao cabeça da igreja. E o cabeça da igreja é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. Então você não precisa comer um pedacinho de pão pumã, tomar um suco de kisuke para dizer que está tendo comunhão com Deus. Isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia, porque nós já estamos em comunhão com o Pai. Tu sempre foi de Deus, antes de você conhecer o Evangelho, tu já eras de Deus. Tu és do Pai, teu espírito é perfeito diante do Pai, veio do Pai e vai voltar para o Pai. Nós somos de Deus. E eles blasfemam porque eles dizem que Jesus mandou tomar a Santa Ceia em memória dele. Mas na última Páscoa, para a gente encerrar essa live, em Lucas capítulo 22, a saber o versículo de número 15, 16, 17, Jesus disse assim, ó, fazer isso em memória de mim. Mas por que Jesus mandou seus discípulos fazer aquilo que ele fez na última Páscoa, repartir o pão para com seu próximo, em memória dele? Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o seguinte é esse, eu vou morrer. Enquanto eu estiver morto, assim como eu reparti o pão e dei para vocês, reparta o pão também com o teu irmão, com o teu próximo. Façam isso em memória de mim, porque ele vai morrer na sexta-feira.
Mas como ele ressuscitou no domingo, não precisaria mais os seus 12 discípulos fazer aquele ato em memória de Jesus, porque agora Jesus não estava mais morto. Jesus não estava mais morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E dentro do sistema religioso, os intitulados pastores reúnem as pessoas todo o primeiro domingo do mês para crucificar Jesus de novo. E para dizer que Jesus está morto. E isso é uma blasfêmia. Porque Jesus não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele mora no teu espírito, em nosso espírito. Aí eles dizem, Jesus mandou a gente fazer a chamada Santa Ceia em memória dele. Então, meus irmãos, peguem cada um agora o seu pão, comam em memória de Jesus. Mas isso é uma blasfêmia. Porque, irmão Sebastião, se o senhor faz alguma coisa em memória de alguém, é porque aquela pessoa está morta. Irmão Nilton César, se o senhor faz alguma coisa em memória de alguém, é porque aquela pessoa está morta. Então, quando os religiosos evangélicos e católicos tomam a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, e dizem que estão fazendo isso em memória de Jesus, eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, eles estão dizendo que Jesus está morto e que Jesus não ressuscitou. É o mesmo sistema romano, é o mesmo sistema judaico da época de Cristo, que queriam abafar, que queriam dizer que ele não ressuscitou e por isso perseguiu a igreja de Cristo. Vi das pessoas que pregavam que Jesus não estava mais na sepultura, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E até hoje eles dizem com essas práticas, com essas praticidades, que Jesus está morto, que Jesus não ressuscitou, e ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele mora em nossas vidas. Então, a chamada Santa Ceia dentro do sistema religioso é uma grande fonte de lucro. Porque os intitulados pastores vira-lata, cães gulosos desse Brasil, eles olham para o povo porque a base da religião não é fé, é medo. E eles colocam pânico, tocam o terror no povo de Deus e dizem, se vocês não vierem cear, se vocês não vierem participar da chamada Santa Ceia, Deus vai soltar a mão em vocês. É porque vocês estão em pecado. Ninguém pode ficar de fora da chamada Santa Ceia. Vocês têm que vir todo o primeiro domingo do mês tomar a Santa Ceia. Mas não esqueça de trazer seus dízimos e suas ofertas. E dentro do sistema religioso eles proíbem as pessoas que não são casadas no papel de tomarem e participarem da chamada Santa Ceia. E por que eles não proíbem as pessoas também de dar um dízimo? Porque enche seus cofres. Porque o dízimo que o povo dá aí dentro desses tempos religiosos nunca foi para Deus. Deus nunca viu R$1 do teu dinheiro. Esse falso dízimo em dinheiro mensal são usados para enriquecer os líderes religiosos, os pastores mercenários, e para pagar altos salários de outros pastores mercenários, companheiros do engano deles. Companheiros deles. E só eles se enriquecem em cima desse falso dízimo em dinheiro mensal. O sistema religioso não sobrevive sem o inferno, sem a chamada Santa Ceia, sem um pecado, sem um medo, sem acusação. Se vocês não vierem tomar a Santa Ceia, Deus vai soltar a mão em vocês. Deus vai colocar vocês na cama. Já vi líder religioso dizendo isso. Quem não vier cear porque está em pecado e vai para o leito de dor. E eu, como homem de Deus, vou ter que ir lá no hospital, botar minha mão sobre você para Deus te curar. Todo mundo tem que vir primeiro domingo do mês, mas não esqueça seus dízimos, porque vocês têm que trazer o dízimo para a casa de papai. Vocês têm que ser fiéis a papai nos dízimos e nas ofertas. E aí quando alguém que não é casado num papel, mas convive com seu companheiro ou sua companheira, queria participar e querem participar da chamada Santa Ceia, tomar, eles proíbem. Não, você não pode tomar porque você ainda não se batizou nas águas.
Para você participar da Santa Ceia, tem que se batizar nas águas. Claro, é a astúcia que eles usam para prender os homens dentro das suas gaiolas religiosas. Tem que se batizar nas águas. E o dízimo? Não, o dízimo não. O dízimo não deixa em casa não. O dízimo vocês têm que trazer. Você que não é casado no papel não vai tomar a Santa Ceia, mas tem que dar o dízimo. Por quê? Porque eles são cães gulosos, irmão. São mercenários. Dentro do sistema religioso, quando eu fazia parte, tem coisa que você não pode pregar. Porque se você pregar, esvazia os cofres da religião evangélica. Não traz dinheiro. Tantas das vezes que eu olhava para os intitulados pastores em cima do púlpito e dizia, eu vou pregar isso aqui. Eles olhavam e falavam assim, não, isso aqui não pode pregar. Por quê? Ah, isso aqui não, prega essa palavra aqui. Por quê? Porque aquela palavra ia contra o sistema. Ia contra seus títulos, sua nomenclatura, batia no sistema religioso. Quando eu comecei a pregar dentro do sistema e denunciar que tinha pastor comprando avião com dinheiro da igreja, comprando jatinho, comprando apartamento, comprando sítio, se enriquecendo em cima do dinheiro do povo pobre, sofrido, incauto do nosso país, eles desligavam o microfone quando eu estava pregando. Tanto templo religioso que eu preguei, Assembleia de Deus Dete, Pentecostal, Batista, em Curitiba, Goiânia, São Paulo, outros estados do Brasil, que quando eu começava a pregar, olhava para esses cães gulosos no púlpito e dizia, vocês são cães gulosos, a casa vai cair, vocês são mercenários. Eles diziam logo pro obreiro deles lá, desliga o microfone, o cara ia lá e pum, desligava o microfone. Porque dentro do sistema religioso você não pode pregar a verdade, é proibido pregar a verdade. Quem prega a verdade dentro do sistema religioso é perseguido e nunca mais eles convidam para pregar. Porque esvazia seus cofres, não traz dinheiro e derruba o sistema religioso dos homens. Já teve templo religioso que eu preguei que ele mandou os caras me pegar pelo braço e me jogar no lado de fora. Porque eu olhei para o intitulado do pastor e falei assim, você é mentiroso, você é mercenário, rapaz. Tudo quanto você tem não foi com suor, não foi trabalhando de carteira assinada, não foi com trabalho honesto. Tudo quanto você tem foi com dinheiro do povo pobre, doente, sofrido do nosso país. Você é cão guloso, você é mercenário. Ele chamou 4 obreiros dele, me pegou pelo braço e joga lá fora. O sistema é cruel, é podre. Mas eu quero mandar um recado aí para esses intitulados pastores. Olha, essas mentiras de vocês estão com dias marcados, horas contadas. O sistema está caindo. Vocês estão desesperados porque muita gente está se libertando das mãos de vocês. Muitas pessoas estão saindo debaixo das mãos de vocês. E estão seguindo a Cristo livremente, estão adorando a Cristo, Espírito e verdade. E através de vários irmãos que estão aí pregando o Evangelho da Graça de Deus, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, vocês estão perdendo um dízimo, estão perdendo um cliente da religião, estão perdendo seus clientes, estão perdendo oferta, estão perdendo dinheiro. E vocês estão em desespero. Vocês estão em desespero e como vocês não têm respaldo bíblico para defender essas mentiras de vocês, que vocês pregam para as pessoas, usando a lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz, vocês estão apelando, dizendo, irmão, o dízimo agora é por amor, porque eles estão agora cobrando o dízimo e dizendo que o dízimo agora é por amor. E que a oferta é por amor, mas a oferta é por amor para pobre, e não para pagar água, luz, nem aluguel, e nem sustentar líderes religiosos. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propõe no coração. Não por força, né? Não é por força, por pressão. Cada um contribua segundo propõe no coração. Não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o doador, aquele que dá com alegria. Aí no versículo 9 Paulo disse, como está escrito, abençoe e dê aos pobres, a sua justiça dura para sempre. Então as ofertas, as coletas que Paulo fazia na igreja de Corinto, não era para ele,
Não era pagar água, luz e aluguel de templo religioso. Era para os irmãos pobres de Jerusalém. As ofertas pertenciam aos pobres. Se você quer dar uma oferta hoje, dê, mas dê aos pobres, dê aos necessitados. Em vez de você dar 10% do teu dinheiro aí, do teu salário, que você trabalha de sol a sol, de chuva a chuva, para esses cães gulosos da religião, pega o teu dinheiro aí e ajuda um pai de família que está passando fome. Transforma esse falso dízimo teu em dinheiro mensal, em cesta básica, e doa para os necessitados, para os pobres, e manda teu pastor ladrão, cão guloso, salteador, mercenário, arrumar um trabalho. Manda ele trabalhar, porque Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do sol do seu rosto todos os dias da sua vida, e não do sol do rosto do seu próximo. Só que os intitulados pastores do Brasil, eles não comem do suor do seu próprio rosto, eles comem do suor do rosto do povo que frequenta seus templos religiosos, que não são cristãos, são clientes da religião deles. São clientes dos templos religiosos deles. São clientes da religião. Eles comem do suor do rosto do povo. Ele não ajuda órfão, não ajuda viúva, não ajuda ninguém. E quando ajuda, irmão, não se engane, é tão somente para dar uma satisfação do seu governo religioso, para dizer que o dízimo e a oferta que entra ali dentro, eles pegam para ajudar órfãos e viúvas e necessitados, mas é mentira. Porque eles fazem isso é para se aparecer, é para dar uma satisfação do seu governo religioso, é para dizer que o dinheiro de dízimo e oferta que os irmãos dão dentro dos templos, eles dividem com o próximo, com os necessitados, mas é mentira. Porque os dízimos e oferta do povo estão nas contas bancárias deles. Eles estão comprando jatinho, eles estão comprando avião, fazendo um carro de aluguel, abrindo empresa fantasma, com dinheiro dos irmãos e das irmãs que frequentam seus templos religiosos. Mas é necessário a gente combater esse sistema. É necessário a gente pregar a verdade, porque Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 11, e não compactueis com as obras frutuosas das trevas, mas antes denunciai abertamente. Nós temos que denunciar. Paulo disse lá em Tito capítulo 1, versículo 11, olha Tito, é preciso fazê-los calar. Por quê, Paulo? Porque eles andam pervertendo, destruindo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, por dinheiro. São cães gulosos. Isaías profetizou em Isaías capítulo 56, versículo 11, os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Os intitulados pastores do Brasil são cães gulosos que nunca se fartam. Quanto mais arrancam dinheiro do povo, eles querem mais dinheiro para si, porque eles são cães gulosos. Mas esse sistema está caindo, porque Deus está levantando um exército de pregadores da graça nesse país para dizer, chega de engano, basta de engano, só a graça é suficiente, só o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente, a graça de Deus nos basta. Melhor noite para todos. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, e até a próxima live. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Quero mandar aí também a graça e a paz para o irmão Nilton César, esse abençoado irmão Sebastião Góes. Quero mandar também a graça e a paz para a irmã Dilma, para a irmã Mona Lisa, né, a minha esposa. Deus continue abençoando a todos com toda sorte de bênção, pois vocês já são abençoados. Melhor noite para todos. Divulga essa live aí, compartilha essa live para que outros irmãos também ouçam esse evangelho poderoso, simples, da graça de Deus. E aquelas pessoas que estão dentro do sistema religioso, se liberte e abandone esses cativeiros espirituais e adore a Cristo e sirva a Cristo livremente, em espírito e em verdade. Graça e paz, e até a próxima live. Fui!